Fernando Haddad foi na Câmara dos Deputados para falar sobre o seu trabalho no ministério e deixou todos os bolsonaristas sem resposta. Meu nome é Rosalim Oliveira e você está assistindo mais um Me Diz Uma Coisa. Então o que aconteceu? Os bolsonaristas lá do Congresso, né, chamaram lá o Haddad para dar explicações sobre o governo, aquelas patifarias lá que eles fazem, né? E o Haddad foi lá e muito facilmente era só tapa na cara. Sem violência nenhuma, né? Porque o Haddad não é violento, mas foi incisivo. E assim, deixaram os caras sem nem resposta, entendeu? Pra quem tem um mínimo de noção e conhecimento das coisas, né? Como o Haddad, é muito fácil, né? Porque esses discursos bolsonaristas é um castelo de carta, né? Não tem base nenhuma, não tem... Pra destruir eles é muito simples, né? Porque é tudo baseado em nada, né? E o Haddad foi lá e, só paulada. Esses bolsonaristas não têm vergonha, cara. Não tem vergonha de passar vergonha. Isso é isso. Então tivemos muitos vídeos muito legais pra gente assistir hoje, hein? Separei aqui pra vocês, pra gente. Vamos lá ver então essa... Vamos lá, Vanderlei. Aê, Vanderlei. Boa, cara, tá esperto, hein? Sexta-feira, feriado. Foi pra balada ontem, ô Vanderlei? Foi pra balada? Por isso tá com essa cara aí de absolute falsificado. Beleza, esse é o tweet, vamos dar o crédito aqui pro cara, tweet do Bruno comunica. Gente, ministro Fernando Haddad esteve na Câmara dos Deputados e jogou na cara dos bolsonaristas a herança maldita que foi herdada do governo anterior, falando sobre o déficit das contas públicas. Haddad cravou. Só 2 presidentes deram calote, Collor e Bolsonaro. Esse déficit não é nosso. O filho é seu. Tem que assumir. Tem paternidade. Faz um exame de DNA. Foi nesse nível a conversa. Vamos ver aqui o vídeo. O governo Gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Eu fiz questão de imprimir aqui. Nós temos aqui o resultado primário do governo. Ou seja, o governo Lula 3 tem um resultado primário, o déficit público, pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Queria me deter um pouco na fala do deputado Felipe. Deputado, leve a mal o que eu vou dizer com a mesma calma que eu tenho aqui, mas não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Direto. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Assim, o senhor, não sei quanto o senhor gosta dos livros, mas o senhor está pedindo para eu voltar aos livros, mas eu recomendaria que o senhor se detivesse. Você acha que ele leu algum livro na vida, esse cara, tendo... chegando a conclusões desse tipo? Não, com certeza ele leu bastante livros do Olavo de Carvalho. Quando a gente paga um calote do governo anterior, se eu colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote, só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização, o Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. E o Collor ainda deu calote e renunciou, ainda saiu fora. Filha da... Você podia fazer oposição, podia ser situação, não importa. Fernando Henrique, Dilma, Lula, ninguém deu calote. O Collor deu um calote, quase destruiu aí parte da economia brasileira, e o Bolsonaro deu calote. Aí vem um presidente, paga o calote. Olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu. Tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA que você vai saber que o calote, quem que deu o calote. Follow the money. Então, pega o caso. Eu não falo isso, eu não quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo boca, não vim para cá para isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Aliás, por que ele tá lá, né? Por que chamaram ele lá? Para dar explicações sobre o trabalho dele, sabe? Tipo, dar transparência pro trabalho dele, sendo que não tem nenhuma denúncia, nada, né? Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira. O gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro.
Tem problema. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Duro é ele explicar um gráfico que nem ele entende, né? Você acha que essa galera sabe ler gráfico? Só sabe ler o Olavo mesmo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? Ó fofoca. Zema foi lá no gabinete do Haddad pedir para Lula pagar o calote do Bolsonaro, de quem ele apoia, hein? Isso aí, fofoca, hein? Fofocas. O Castro, o Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo por liminar do Supremo por causa do calote que o Bolsonaro deu no estado de São Paulo. Olha aí. Aí o estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? E as filas do INSS? Vocês acumularam filas do INSS? É gente pobre, deputado. É gente pobre, deputado. Vocês não quiseram atender. Eles não se importam. Vocês não quiseram atender. A pandemia exigiria que o senhor acelerasse a fila e não retardasse a fila, como o senhor fez. 15 bilhões de reais de fila que foi pago o ano passado. Os caras não conseguem responder. O senhor vai culpar o presidente Lula por ter pago um direito constitucional? Deputado Felipe, não é bom isso. O resultado primário do ano passado é uma herança. Infelizmente. Deputado Felipe. Felipe o quê? Não fala aqui, né? Primeira destruição do dia. Agora tem vários aqui. Vamos ver se vale a pena ver todos. Primeira paulada no Kim, depois a paulada na Bia Kiss. Mas Vossa Excelência sempre, historicamente, sempre foi a favor. O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? Aí, ô Kim, você não sabe nem de qual imposto você tá falando, cara. E sabe o que é engraçado nesse vídeo de vários aqui? Tem essas moças aqui atrás, ó. Ah, aqui não tá dando pra ver. Deixa eu tirar aqui da tela inteira. Olha lá, aqui dá pra ver melhor. Tem as moças lá atrás que devem ser assessora, deve ser, né? Da equipe do Haddad, né? As minas racham o bico, mano. Essa aqui já tá rachando. Aí tem as outras aqui atrás também. Eu vou deixar aqui nessa tela aqui, pequenininha, pra conseguir ver as minas aqui atrás. Porque, meu, não tem como ter postura. É muita humilhação pra essa galera. Não sei se eles sacam essa humilhação que eles passam lá. Não sei se o público deles vê isso como a gente vê. Mas, cara, é muito humilhante. É muito degradante, cara, os caras passarem por esse tipo de coisa aqui. Tipo o Kim Kataguiri, por exemplo. Ele ganha o respeito de quem fazendo essas coisas absurdas aqui. E ele que tá disputando aí a prefeitura de São Paulo, toda frase que ele fala, ele só perde voto, não ganha voto de ninguém. Não vi ninguém falar que... Já vi gente falar que queria votar nele, mas não vi ninguém falar, agora, depois disso que ele falou, agora eu vou votar nele. Não vi ninguém falando isso. O senhor sabe que é um imposto estadual. O senhor devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradeci aqui. Os governadores por terem no âmbito do CONFAS tomado uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos marketplaces é estadual, não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim, ministro. As minas lá, as minas. Fala, Só pra... Não, veja. Deputado, não vai falar. Você não vai falar. Não, ele... Eu não vou te causar esse constrangimento. Eu não vou te causar esse constrangimento. Não tem nenhum problema, ministro. Sabe por quê? A galera querendo interceder pelo Kim, né? Tipo... Ai, não, Kim. Ah, por que você levantou essa bola? Não, peraí. Vamos mudar de assunto. Não, vamos ver outra coisa. Ai, cara, que ridículo. E aí o Kim, sem ter o que falar, o que ele vai falar, né?
Sem ter o que falar, agora ele fala, não, mas eu também vou criticar o Tarcísio também, então, vou criticar também, então, tipo, já que o senhor falou, eu vou criticar também, sei lá. Sei lá o que eu vou falar. Mas agora ficou feio pra mim, eu vou ter que criticar, quer ver? Taxação por parte do governador Tarcísio de qualquer outro governador. O varejo brasileiro... Deputado, tá feio. Fica na sua, deputado. Tá feio pro senhor? Então, já que tá feio pro senhor, eu vou falar mais. Pera aí. É honrado. As pessoas que mandaram esse documento para nós são honrados. Merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos. Feche a porta para ouvir e parar de lacrar na rede. Isso vai dar voto e desemprego. Você vai fazer o quê com o desemprego depois? Haddad, na cara não, pô. Na cara não, pra não estragar o velório. O senhor vai fazer o que com o desemprego depois? Você acha que esse cara sabe responder essas perguntas, Haddad? Não faz isso não, cara. Pô, o garoto tem família, pô. Agora aqui na Bia Kisses, falou quase a mesma coisa e tomou, acho que, a mesma resposta. Vamos ver. Então agora nós estamos com essa questão de mais taxação sendo criada, essa questão inclusive da taxação aí, né, dos impostos sobre importação pela internet. Eu acabei de receber aqui uma pesquisa feita pelo Procon, CLDF, dizendo que quem vai ser mais taxado vão ser classe C e D. Ela precisa de uma pesquisa feita por alguém pra dizer pra ela que quem se fode é o mais pobre. Sempre o mais pobre que se fode. Não importa a decisão que eles tomem, entendeu? O único imposto cobrado, deputada Bia, da importação é ICMS. A senhora sabe disso, que é um imposto estadual. Isso foi decidido pelos governadores. A mesma coisa de novo. A senhora está falando do governo. Poderia ser o governo federal, não teria problema nenhum também. Mas quem está cobrando o imposto da importação é um pacto de todos os governadores que estavam vendo a sua receita cair porque o comércio local estava perdendo venda e é quem paga imposto. E as remessas estavam vindo sem pagar imposto. É o ICMS. É, Bia, vai lá também cobrar o Tarcísio. A gente queria ver, né, tipo aquela imagem de todos esses deputados bolsonaristas indo lá visitar o Tarcísio, né, lá na porta dele, fazer aquele auê que eles fazem, fazer discurso com púlpito de isopor na calçada lá da casa do governador, sei lá, como que chama a casa? É o palácio, como que chama lá o palácio que mora o governador de São Paulo? Esqueci. Esse é o post do Rei Lulão. É o perfil do Twitter, cara. Rei Lulão. Posta aí nos grupos de zap só pra ver o gado coçando o chifre. Vamos ver o que o Haddad falou aqui. O que mais ele explicou pra nós, brasileiros? O senhor vem falar de tributação. Quem ganhava 2 salários mínimos pagava imposto no governo Bolsonaro. Quem ganhava 2 salários mínimos pagava imposto no governo Bolsonaro. E os amigos que tinham fundo offshore e fundo fechado, esse sim, amigos dos senhores, não pagavam nada. Nada. Absurdo. 300 milhões de reais em média depositados nos fundos fechados e offshore, 0 de imposto. 0. E o cidadão trabalhador foi registrado em folha, 2 salários mínimos, descontava imposto de renda. Esse é o sistema tributário que o senhor quer? Não sei para quem que ele estava falando aqui, mas qualquer um que trabalha registrado sabe que vai quase 30% do salário de imposto, né? E a galera de offshore é o quê? Offshore são empresas financeiras, vamos dizer assim, que você abre em outro país que não tem imposto nenhum. Que são os paraísos fiscais, né? Você abre a tal de empresa de offshore, o quê? Que ele faz o câmbio de dinheiro, né? Então, assim, eu tenho uma offshore nos Estados Unidos, então eu pego os reais que eu ganho aqui, mando pra lá em dólar. Ele converte em dólar. E aí, é mais ou menos isso. Expliquem aqui no comentário se eu tô falando besteira. E aí lá, como é uma empresa offshore, ele não paga nada de imposto. Então, eles pegam tudo, até o Guedes,
esqueci o nome dele, mas que se dane também, que era o ministro da economia do Bolsonaro lá, tem empresa de offshore. Todos esses caras têm tudo empresa de offshore, porque eles pegam o dinheiro aqui, manda pra lá, já dá uma lavadinha no dinheiro, né? Só de mandar pra lá, e fica lá o dinheiro rendendo sem pagar imposto nenhum. Isso aqui é post do Boscardinho, sei lá quem é. Eu tô assistindo os cortes dos vídeos do Haddad ontem na Câmara e tô igual as moças atrás dele, saboreando as respostas do ministro. Impagável. O deputado Abílio me acusa de gostar de livro, filme e música. Deputado. Abílio nazista. Deputado, eu gosto da cultura. Eu sei. Rachando o bico. Eu sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes. Vocês têm. Vocês não gostam. Não gostam. Mas vocês vão ter que aprender. É só música que ele gosta, vocês vão ter que aprender a respeitar um dos maiores patrimônios do país. Por favor, deputado Abílio, não vamos interromper a palavra do ministro. Eu ouvi o senhor. Deputado Abílio, por favor. Eu ouvi cada coisa do senhor, deputado. Falsa acusação. Falsa acusação o quê? Que eles não gostam de arte? Por que a extrema-direita é tão bundona em várias coisas? Por que os caras não chegam e não assumem logo? Sabe? Tipo, o que gosta, o que não gosta, entendeu? Não gosto mesmo e pronto, sabe? É uma... Ai, não, você não pode falar isso de mim. Povo bundão, cara. Eles querem ser igual o Hitler. Só que Hitler chegava lá e falava, tem que matar todo mundo mesmo, tipo... E eles não. Houve alguma coisa de mim? Os senhores, se não fosse o Congresso Nacional tem alguém rachando, botando goela abaixo do governo 2 leis de apoio à cultura, a cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. Paulo Gustavo e Adir Blanc, se não me engano, foram as únicas leis aprovadas na época, com muito sacrifício, e só, não foi aprovado nada. A galera tudo parado, os artistas tudo parado na pandemia e cada um com seus problemas. Era o que o governo falava pra gente. Vocês não gostam de livro? Tipo a Madonna? Vocês não foi... Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio. Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Quem gosta vai. Por favor, deputado Abílio. O argumento deles é o show da Madonna. Agora o show da Madonna é o show satanista, né? As bandas de black metal devem ficar tudo pé da vida. Fala, pô, a gente falando de demônio aqui pelo mundo inteiro, excursionando e tal, e os caras falam que o show mais satanista que tem é o da Madonna, mano. Ah, pá, velho. O senhor tem que aprender que a diversidade cultural é parte da cultura. Uma cultura que seja... O senhor gosta de monocultura, só que o senhor gosta. Mas nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo gosto que o senhor. Que eu nem sei qual é. E eu acho que eu até apreciaria algumas das coisas, porque sabe o que eu aprendi? Eu tenho me dedicado muito à antropologia recentemente. Ô Haddad, e você vai gastar seus conhecimentos de antropologia com esse povo aí, com esses animais aí, meu, irracionais, com a Abílio Brunini, cara, que faz gesto nazista pras câmeras. Nem vou reproduzir o gesto aqui, que primeiro que eu não sei direito e outra que não. O cara que faz gesto nazista, bate foto e posta em rede social, cara, foi flagrado lá nas câmeras da Câmara dos Deputados, flagrado lá fazendo gesto nazista fazendo um videozinho pra lacrar na internet com gesto nazista. Você vai gastar seus conhecimentos, Haddad, com esse povo? Pelo amor de Deus, cara. Eu olho pro senhor do ponto de vista antropológico, respeitando o seu ponto de vista, tentando entender o seu pensamento, o seu raciocínio, em grande dificuldade, mas em apreço ao seu mandato e em respeito ao seu posicionamento. Com grande dificuldade. Não faz sentido o que você está dizendo. Você atacar a cultura desse jeito, goste dos seus discos, dos seus filmes, deixa o povo gostar de outro. Qual é o problema? Qual é o problema? Eles também não sabem qual que é o problema. Por isso que eles problematizam, né? Eles só citam as coisas assim ao vento, cara. Não precisa ter sentido com nada. Nossa, foram várias lapadas, hein, mano? É que são vídeos muito bons, né, cara? Dá vontade de ficar vendo de novo. Vamos lá, Haddad, explica pra gente o bolsonarismo. Olha do que nós estamos falando. São todas as confederações e centrais sindicais. E o senhor joga fora, joga no lixo. Não quero ouvir ninguém. Essa é a prática do bolsonarismo. Não ouvir. Não querer saber o que está acontecendo. Ah, vacina, sou contra. Não quer ouvir um cientista. Mas não aponta caminho. É só na desinformação. Isso só me chama de negacionista. Eu defendi a vacina o tempo todo.
A Terra é redonda o tempo todo. A Terra é redonda o tempo todo. E vocês negam que a Terra é redonda, vocês negam que a vacina previne, vocês negam essas coisas. Nega o seu amor, o seu carinho. Diga que jamais me esqueceu. Deram um calote em precatório, vocês negam que deram um calote em governador. E eu que sou negacionista, não funciona assim. Deputado Abílio. Deputado Abílio, não funciona assim. Você não sabe nem como funciona. Aqui. O ministro está ouvindo todos nós aqui. Deputado Abílio, vocês chamaram ele para perguntar as coisas, agora que ele está respondendo, vocês não querem. O artigo 256 diz que ele não deve se desviar dos assuntos. Não, ele está respondendo aqui a todos os assuntos. Ele não respondeu Está respondendo a todos os assuntos. Desviou o foco. Não, ele está respondendo a todos os assuntos. Ouviu atentamente aqui. Ouviu atentamente. O senhor me chamou. Deputado Abílio, O senhor me chamou de negacionista, eu estou lhe respondendo. Negacionista da economia. O senhor que é negacionista. O senhor nega. O senhor nega o calote. Peraí. Discurso de antropologia. Eu queria que alguém perguntasse pro Abílio. O senhor nega o calote? Queria que alguém perguntasse pro Abílio o que é antropologia. Tá acusando o Haddad de fazer algo que ele nem sabe o que é. O senhor nega o calote? Nega? O senhor nega o calote? Eu estou dizendo que houve um calote. O senhor nega? Ó. Na xincha, falou, não quero saber. Já que tá sendo acusado de falar sobre outros assuntos, então ele tá fazendo uma pergunta. Aí o Abílio dá outras respostas sobre outros assuntos. Falando, não, você nega? Você nega? Não quero saber de outras coisas. O senhor nega? Não houve corte, houve contingenciamento e pode ser liberado até o final do ano. Pronto? Tá respondido? Tá respondido? Aguarde. Se chegar no fim do ano contingenciado, só reclama. Se não chegar, só pede desculpa. É assim que funciona a vida democrática. Está respondido. O senhor negou o calote, o senhor é negacionista. Não? Ah, obrigado. Reafirmou o calote, eu fico satisfeito que o senhor não é negacionista. Parabéns. Então você assume que deu calote? Aí, ô Bolsonaro, o Abílio Brunini tá dizendo que você deu calote no Brasil, hein? Ó, seu amigo aí falou mal de você aqui, ó. Alguém manda esse videozinho aí pro Bolsonaro? Falou, Bolsonaro, ó, tem amigo seu falando mal de você aqui pro Haddad ainda. Fogo no parquinho, cara. Brunini nazista querendo lacrar em cima do Haddad. O que aconteceu? A minha pergunta pro senhor, olhando todos esses números, olhando esses gráficos, que eu não sei o que diz. Esse aqui que eu achei que estava invertido, mas é assim, negativo mesmo. A minha pergunta pro senhor é... Achou que estava invertido. O senhor é um negacionista da economia? Essa é a prática do bolsonarismo. Não ouvir. Essa foi a pergunta. Não querer saber o que está acontecendo. A vacina, sou contra. Não quer ouvir um cientista. Mas não aponta caminho. É só na desinformação. O senhor me chama de negacionista. Eu defendi a vacina o tempo todo. A Terra é redonda o tempo todo. A Terra é redonda o tempo todo. E vocês negam que a Terra é redonda, vocês negam que a vacina previne, vocês negam essas coisas. Vocês negam que deram um calote, vocês negam que deram um calote em precatório, vocês negam que deram um calote em governador. E eu que sou negacionista? Como é que é? Vai lá, Haddad. Vocês negam que deram um calote em governador. E eu que sou negacionista? Haddad malvadão. Nova versão de Fernando Haddad, hein? Mais uma aulinha do professor Haddad, que ele é professor, né? Eu acho importante, na presença da indústria, relatar o que aconteceu entre 2022 e 2023. O projeto de lei orçamentária elaborado em 2022 para 2023, ele já previa um déficit de 63 bilhões de reais. Explícito. Está na peça encaminhada ao Congresso Nacional. Só que, além dos 63 bilhões de déficit primário declarado pelo governo anterior,
a rubrica do Bolsa Família estava a descoberto em mais 60 bilhões de reais. Nossa Senhora. Ou seja, nós íamos ter que inaugurar o governo cortando benefícios sociais, lembrando que, à época, os dois candidatos defenderam a manutenção da transferência de renda naquele patamar. Então essa é uma tática, né? Ele pega, endivida o governo, né, para dar um motivo para se reeleger, e se caso ele não se reelege, o próximo governo, que seria inimigo dele, pega a bomba, né? E aí eles têm esses argumentos ridículos aí que a gente acabou de ver dos deputados, que o governo atual é deficitário, que dá prejuízo para as contas do governo e tal, sendo que foi tudo construído lá já pelos caras antes, pela extrema-direita que tá reclamando agora, entendeu? Ninguém reclamou na hora que o Bolsonaro liberou bilhões de reais de empréstimo para quem recebe Bolsa Família, cara, para pagar com o Bolsa Família, que tinha um outro nome na época. Como que você vai liberar empréstimo para quem já tá numa situação de Bolsa Família? Quem recebe Bolsa Família tá numa situação muito ruim financeiramente. Como que essa pessoa vai, com esse dinheiro que seria para ela comer e de repente conseguir morar em algum lugar, como que você vai dar empréstimo para essa pessoa? Como que ela vai pagar isso? Sabendo-se que ia tomar calote, entendeu? Assim como tomou. E agora esse governo é que tem que pagar. Isso já dá alguma coisa acima de 120 bilhões de reais. Nós tivemos um calote de precatórios, tanto em 2022, quanto na peça orçamentária de 2023, que somados superam 90 bilhões de reais. Então nós estamos falando em alguma coisa já na casa de 230 bilhões de reais. E nós tivemos que indenizar os governos de Estado pela irresponsabilidade de tomar o ICMS sobre combustíveis durante o processo eleitoral. Ou seja, nós herdamos um problema da ordem de quase 300 bilhões de reais em valores atualizados. Olha aí, então também vocês lembram que o Bolsonaro tirou, uma época, né, para se eleger também, tirou o ICMS dos combustíveis, né? E fez mal propaganda disso, sei que lá. Nas bombas mesmo, pros clientes finais, não mudou quase nada, baixou muito pouco, né? Porque o ICMS pega uma pequena parte dos impostos ali que eles têm que pagar. E, na verdade, ele tirou esse ICMS de um imposto estadual, ou seja, quem ficou com quem pagou essa bucha foram os estados, os governadores. Então, ele criou uma dívida para os estados, não foi nem para ele, nem pro governo federal. É muita safadeza, cara, não dá nem para explicar. Né? É isso que o senhor herdou e é isso que nós estamos tentando administrar como uma das pautas da área econômica. E é uma pauta fundamental, colocar ordem na bagunça que foi herdada nesse período. O que está acontecendo paulatinamente, e nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Esse ano vai ser infinitamente melhor do que o ano anterior, e assim sucessivamente. Isso aí, tomara, senhor Haddad, tomara. Eu gosto muito do discurso do Haddad, eu gosto das ideias dele, né, progressistas e tudo mais. Porém, ele foi um péssimo prefeito em São Paulo, quando ele estava lá. Na época lá de 2013, que teve aquelas manifestações lá, ele era o prefeito e o Alckmin era o governador. Ele foi aquele prefeito, sabe, o prefeito que não faz nada, só dá discurso e as coisas continuam do mesmo jeito. Eu não gostei dele como prefeito não, mas ele é uma voz muito importante aí no governo e treta com o Lula direto, né? O Lula treta com ele e tal, porque ele vê o lado da economia e o Lula quer ver o lado do libera dinheiro pra galera, pros pobres aí, né, meu? Mas a função da Haddad é essa, cuidar das contas do governo aí. Então é isso.